Presidente, senhoras e senhores deputados, na impossibilidade de cá estar ontem, devido às restrições estabelecidas, gostaria de saudar todas as enfermeiras e os enfermeiros por ocasião deste Dia e Ano Internacional do Enfermeiro. A todos, um grande bem-aja. Neste PAOD, deveria falar da pandemia, do bom e do menos bom que foi feito para a combater, mas optei por sugerir, apontar algumas sugestões para o futuro, com base naquilo que é, naturalmente, o presente do Serviço Regional de Saúde. As suas fragilidades, insuficiências e vícios principais são de há muito conhecidos. Talvez por isso se possa justificar algumas atitudes dos nossos governantes no decurso desta crise. O medo de que o Serviço Regional de Saúde pudesse claudicar, ainda que numa fase muito inicial. Quiçá, também daí o tom do discurso e o clima ameaçador com que algumas das medidas, descontextualizadas, pouco fundamentadas e, consequentemente, desproporcionais, foram anunciadas. Aliás, são resquícios esperados da prepotência, de populismo e de oportunismo político que também contaminaram, de algum modo, esta Assembleia Regional. Os serviços de saúde existem para melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas. Todas as pessoas, sem deixar alguém para trás, sem deixar ninguém para trás, como de resto refere bem a Organização Mundial de Saúde. Quando tal acontece, as pessoas sentem-se mais seguras, mais confiantes, mais saudáveis, mais produtivas e especialmente mais felizes. E as comunidades ficam mais prósperas e coesas. Mas já alguém perguntou como se sentem os nossos cidadãos em relação ao Serviço Regional de Saúde face a tais desidratos? Uma das características fundamentais dos serviços de saúde é a sua capacidade de resiliência, ou seja, a capacidade de responder a imprevistos e, simultaneamente, continuar a funcionar de modo regular, proativo, eficaz e eficiente. Característica é esta que, não obstante a pandemia não nos ter ainda praticamente tocado, e isso é uma felicidade, não nos parece que exista no nosso Serviço Regional de Saúde. Se não vejamos, fecharam-se a maior parte dos serviços, mas não se acautelaram as respostas às necessidades importantes e urgentes das pessoas, quer na saúde, quer no social. Não se criaram mecanismos de orientação e resposta suficientes, fazendo com que alguns cidadãos tenham perdido prematuramente a vida e outros que dificilmente irão recuperar sequelas evitáveis devido ao facto de se terem dirigido tardiamente aos serviços. Mas como se tal não bastasse, e não obstante o baixo risco de algumas das atividades de saúde, pelo menos numa fase ulterior, porque encontrando-se os portos e os aeroportos fechados, a epidemia já controlada e os serviços de saúde devidamente preparados, demorou-se muito a retomar a atividade clínica no César Ramo. Antes desta crise, há muito que o Serviço Regional de Saúde necessitava de reorganização. Gastávamos mais de 50% a mais em saúde que os nossos concidadãos continentais. E os resultados, pelo menos em algumas áreas, deixam muito a desejar. Sucede, porém, que um dos aspectos mais valorizados pelos nossos doentes é o grau de confiança que têm na capacidade do sistema lhes responder de forma rápida e segura aos problemas de saúde reais ou potenciais, previsíveis ou imprevisíveis, mais agudos ou de evolução mais prolongada. Por isso questionamos: como acham que estará o nível de confiança da nossa população, e especialmente a que tem maior necessidade e, simultaneamente, maior dificuldade no acesso ao Serviço Regional de Saúde?
Outro aspecto diz respeito ao percurso dos utentes, quando procuram os cuidados de saúde. Como acham que será o dia-a-dia de um utente, sobretudo se frágil, dependente ou portador de múltiplas doenças crónicas, quando necessita efetuar vários contactos nos nossos serviços de saúde? O que dizer dos nem-nem? Ou seja, os jovens que já não estão na escola, nem se encontram a trabalhar. Que nível de cobertura, de acesso e de qualidade de cuidados lhes é garantida? E daqueles que são acometidos de doença mental, particularmente a mais grave ou severa, que, como sabemos, atinge os grupos menos favorecidos da sociedade, os quais são também os mais afetados com a presente crise. Que respostas estaremos nesta área a preparar, sabendo que para muitos deles apenas resta o recurso ao serviço privado ou ao serviço de urgência, ainda que sem meios para o fazer? E das pessoas dependentes, acamadas, confinadas aos seus domicílios, muitas delas com difícil acessibilidade, insalubres e de reduzida dimensão, as habitações? E das respostas que os centros de saúde, sobretudo os urbanos, lhes conseguirão dar? E dos utentes mais frágeis, que continuam a injustificadamente permanecer dias a fio no serviço de urgência, sem as mínimas condições de segurança e de humanidade, num ambiente de luz e ruído permanente, impossibilitados de descansar numa autêntica tortura do sono? E daqueles que, acometidos por algum problema de saúde, sentem dificuldade em o avaliar e não têm a quem perguntar sobre o que terão mesmo de fazer? Que dizer dos que aguardam há anos por consultas hospitalares, intervenções cirúrgicas, tratamentos ou exames de diagnóstico importantes e necessários, sem os quais a sua qualidade de vida e, consequentemente, capacidade para funcionar se encontra bastante prejudicada? E que agora, com esta pandemia, então é que não se vislumbra solução, nem informação confiável, nem transparente sobre como e quando proceder. Ou até mesmo dos que foram operados, particularmente através de programas de recuperação de listas de espera, e que, por via disso, ficam automaticamente excluídos da necessária recuperação, apenas porque a fisiatria tão bem quer e não tem parte do bolo financeiro. E que dizer das condições de recuperação dos doentes acometidos com acidente vascular cerebral, na fase pós-aguda, após a saída da unidade da AVC? E da incipiente e crónica resposta ao nível dos cuidados continuados? E dos cuidados paliativos e sua articulação com os cuidados com os centros de saúde? E dos tão importantes cuidados de orientação comunitária, de saúde e sociais, que são tão indispensáveis e se tornaram ainda mais com o surgimento da Covid, e que esta Assembleia, cujo projeto de resolução esta Assembleia chumbou. E ainda da muito negligenciada saúde escolar e saúde laboral, inclusive nos diferentes serviços sob tutela do Governo Regional. Por fim, o que dizer perante tudo isto, quando se constata que, ao que parece, a prioridade dos nossos responsáveis da saúde regional, além da exacerbada resposta à Covid, do reforço da atividade privada e da manutenção da supressão da resposta em cuidados urgentes aos cidadãos do norte da ilha, é o aumento do número de membros não clínicos do Conselho de Administração do César Ram e do IA Saúde, e a entrega da parte nova do Centro de Saúde de Nazaré a um grupo de amigos com interesses meramente privados. Muito obrigado.